E aí, meus amores, espero que vocês estejam bem, espero que tenham aproveitado ao máximo aí esse recesso, tá? E vamos voltar com carga total, né? Hoje a nossa aula do YouTube vai relembrar um conteúdo que nós vimos antes do nosso recesso, tá? Que foi o capítulo 15 da apostila 3, tá bom? E como muitos alunos faltaram, não puderam comparecer na aula por algum motivo, né? Eu vou decidir fazer um resumão aqui para vocês do que a gente conversou nessa aula, tá bom? Então, nós vamos falar hoje, inclusive, sobre o átomo e o princípio da eletricidade, porque nós comentamos isso na aula, mas eu fiquei devendo uma imagem aqui do átomo para vocês e como ele se divide, de onde surgiram as cargas elétricas, enfim, vamos acompanhar aqui, tá? Então, a eletricidade, pessoal, ela é um fenômeno que envolve essas cargas elétricas, tá? As cargas elétricas que surgiram, né, a partir de átomos. Como vocês sabem, já estudaram isso até em anos anteriores, né? Toda matéria, ela é formada por átomos, ou seja, tudo à nossa volta tem átomos, tá bom? Não só o ser humano, né, os seres vivos, mas tudo, qualquer corpo material é formado por átomos, tá bom? E esses átomos, eles são compostos por cargas elementares, que são chamadas de prótons, elétrons e nêutrons, tá? Então, essas três partículazinhas, elas possuem cargas elétricas, tá? Ou melhor, duas delas possuem cargas elétricas. A outra, que é chamada de nêutron, o nome já diz, ela é neutra, né? Então, uma dessas partículas, que é o próton, vai possuir carga positiva. O nome já diz, próton, P de positivo, tá? Elétrons são cargas negativas, tá? Então, aqui eu coloquei o desenho para vocês do átomo, olha só. O átomo, geralmente, ele é formado por duas divisões, assim, duas partes distintas, né? A primeira delas é a eletrosfera, que é a mais externa. Olha, é onde essas bolinhas cinzas estão girando aqui. Ela é chamada de eletrosfera porque ela comporta os elétrons desse átomo. Então, na verdade, todos os elétrons eles ficam guardadinhos nessa eletrosfera. Os elétrons, para quem não lembra, é a carga negativa, tá? Então, a carga negativa ela fica girando aqui em volta dessa parte mais interna aqui, que a gente vai chamar de núcleo. Então, na verdade, o átomo ele é formado por uma eletrosfera e por um núcleo, tá? A eletrosfera é a parte mais externa, o núcleo é a parte mais interna. E o núcleo, ele é constituído por cargas positivas, que são chamadas de prótons, né? E nêutrons, que são aquelas partículas que têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, eles não têm uma carga definida, tá? Eles não têm mais cargas positivas nem mais cargas negativas. A quantidade é a mesma. Então, isso provoca um equilíbrio, né? Por isso, eles são chamados de nêutrons, tá? Então, o núcleo do átomo, ele sempre vai ser formado por prótons e nêutrons. E, ao redor, a eletrosfera é formada pelos elétrons. Bom, partindo desse princípio de cargas e tudo mais, né? Aqui do lado a gente colocou a estrutura do átomo, olha só como ela é, na verdade, como é que é um átomo na verdade? Olha só, esses elétrons aqui, eles ficam girando aqui, ó, né, em elipses, olha aqui, ao redor desse núcleo, tá? Então, vai formando essas camadinhas aqui. Mas isso é um assunto que vocês vão ver mais lá para o 9º ano. Vamos deixar esse assunto mais para frente um pouquinho. Vamos ver o que a gente precisa aqui para poder chegar à eletricidade. Bom, se a eletricidade é um fenômeno que envolve cargas elétricas e essas cargas estão associadas aos átomos, né? Então, os corpos eletrizados, eles interagem entre si. Como assim, professora? Para produzir eletricidade tem que ter dois corpos? Na verdade, você tem que ter uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ela necessita de um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Então, nesse trajeto,
é necessário haver cargas opostas. Por quê? Olha aqui, ó, para que eles possam se interagir. Vocês já ouviram falar de um ditado que os opostos se atraem? Então, gente, de acordo com a física, é puramente verdadeiro este ditado, tá? Os opostos se atraem mesmo, tá? Porque um necessita daquilo que o outro pode dar, tá? E que ele não tem. Então, aqui, olha, eu coloquei para vocês a tabelinha. Carga positiva e carga negativa, olha só, as setinhas viradas uma para a outra, então vão se atrair. Ó, a atração. Positivo com positivo, olha aqui, ó, setinhas viradas de costas uma para a outra, então é repulsão. E negativo com negativo, novamente, setinhas viradas de costas uma para a outra, repulsão, tá? Então você só vai ter atração se ocorrer cargas opostas entre essa condução da corrente elétrica, beleza? Bom, dessa forma, para haver uma corrente elétrica, né, eu coloquei aqui para vocês o movimento dessas cargas. Então, vamos lá. O que se movimenta dentro da corrente elétrica? Somente cargas negativas, tá? As positivas, elas vão atrair essa carga negativa, mas quem se movimenta, quem surge ali no meio como protagonista é o elétron, ou seja, é a carga negativa que faz toda a movimentação dentro da corrente elétrica, tá? Então, aqui eu coloquei um condutor com essas cargas negativas, esses elétrons, olha só, desordenados. Olha só, por que eles estão desordenados? Olha a ordem dessas setinhas aqui, né? Tem uma para a esquerda, outra para a direita, uma inclinada para baixo, outra inclinada para cima, né? Então, elas estão desordenadas. Toda vez que num condutor for percebido esses elétrons de forma desordenada, então nós dizemos que não há passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque não tem nenhum polo positivo aqui fazendo a atração, né, dessa carga. Então, não há corrente elétrica passando por esse condutor. Mas aqui embaixo, olha só, nós temos um movimento ordenado, olha só. Os elétrons todos alinhadinhos numa direção só, num sentido só, sendo atraídos por um único polo, tá? Então, neste caso aqui, nós temos a passagem de uma corrente elétrica, quando há um movimento ordenado de elétrons dentro de um condutor, tá bom? Então, por isso é tão importante partículas com cargas opostas, para que haja essa sincronia, vamos dizer assim, né, de atração entre as partículas negativas, tá bom? Senão elas vão ficar sempre assim, olha, desordenadas, que é como os elétrons aparecem na natureza, tá? Então, eles necessitam dessa carga oposta para que eles se mantenham sempre em grupo e de forma ordenada, beleza? Então, esse foi um dos conceitos que nós vimos na aula que antecedeu o recesso, né? Tem muito mais coisa lá, a aula está postada lá na plataforma do Plural, vocês podem acessar, podem visualizar, tem outras coisas lá que eu coloquei, como tipos de eletrização, né? Formas de eletricidade, eletricidade dinâmica, eletricidade estática, tá tudo lá na aula, tá bom, pessoal? Mas, de qualquer forma, na nossa aula online, nós vamos tirar todas as dúvidas, tá? Então, um beijo bem grande, uma ótima semana para vocês, tá bom? E a gente se vê.